Olá a todos! O assunto da aula de hoje é ponte de Wheatstone. Nas aulas passadas, nós já falamos nos circuitos elétricos, em que nós temos associação de resistores em série e associações de resistores em paralelos. E também aprendemos a ver em um circuito elétrico como é que nós achamos a tal da resistência equivalente. Aqui eu estou retomando rapidamente um dos exemplos que eu mencionei na aula passada, onde eu tinha uma associação de resistores mista, e eu preciso nessa associação de resistores mistas achar aí a resistência equivalente. Aqui eu tenho duas situações. Para isso, eu falei para vocês olharem sempre o que acontece com o potencial elétrico. Então, onde eu tenho um fio sem um resistor elétrico, eu digo que não tenho queda de potencial elétrico, modificação no potencial elétrico. Nessa região, como eu não tenho nada, né, no meu fio, eu dizia que o potencial era P. Acompanhando o fio aqui na parte superior, também não tem nada nessa parte superior do circuito, nós também chamamos esse ponto de ponto P. Quando eu olho para o outro lado do meu circuito, não tenho nada no pedacinho do fio, aqui também é Q. Olhando por baixo no circuito, não tem resistor, portanto, esse ponto aqui também é chamado de Q. E aí, quando eu olho para o meu circuito, eu tenho resistores ligados na diferença de potencial P e Q. E como eu tenho esses resistores ligados na diferença de potencial P e Q, eu construo uma nova figura para esse meu circuito, né? Onde eu ponho P e Q nas extremidades e começo a passar esses resistores aqui para minha figura. Então, eu passei esse primeiro resistor para essa posição, esse segundo resistor eu passei aqui para o meio e esse terceiro resistor eu passei aqui para baixo, de tal forma que todos eles estão ligados a P e Q. Ficou uma associação em paralelo, e aí eu sei que nessa associação em paralelo, a resistência equivalente fica R sobre 3. No caso da figura seguinte, eu fiz o mesmo processo. Nos pontos em que eu não tenho resistor elétrico, o meu potencial elétrico não muda, então, neste ponto, o potencial não muda, neste ponto, o potencial não muda, aqui também não, aqui também não e aqui também não, porque nesses trechos do circuito não tem o resistor. Depois, se eu olhar para esse ponto Q, daqui para cá não tem resistor, daqui para cá não tem resistor, então, também vou chamar de Q. Agora, aqui eu não posso chamar de Q, porque tem um resistor, também não posso chamar de P, aqui é P, mas aqui tem um resistor, então eu vou ter que criar uma outra letra aí nesse meu circuito. Então, vejam o que eu fiz. Nomeei os pontos onde eu não tinha resistor com a mesma letra, porque não tinha diferença de potencial, tá? Tudo que não tem resistor, não tem queda de potencial, conserva-se a letrinha. Como aqui tinha um resistor e aqui também tinha um resistor, eu não pude manter nem o P e nem o Q, eu chamei esse ponto de ponto T. Aqui também não tinha resistor, continuou P. Eu abri o circuito, pus P e Q nas extremidades, o ponto T que eu inventei, eu coloquei bem no meio, e aí eu fui transferindo cada um dos resistores para esta minha nova figura. Então, vejam, entre P e T eu tenho este resistor, entre P e T eu passei esse resistor para cá, tá? Depois eu fiz entre T e Q meu resistor, tá aqui. Entre T e P tem um outro resistor, mas que não é nesse fio, então eu pus um fio aqui em cima. Depois, entre Q e P tem um resistor de 2 R's, entre P e Q, passei aqui por fora 2 R's, e eu também sei que entre P e Q tem um outro resistor de 2 R's. Esses dois estão em paralelo, como eles são iguais, eu troco por um só de R. Esses dois estão em paralelos, como eles são iguais, eu troquei por um de meio R. Esses dois ficaram em série, porque passa por eles a mesma corrente elétrica. Somei e resolvi depois em paralelo com o de baixo. Então, para eu poder falar na ponte de Wheatstone, eu preciso lembrar que resistores em série têm a mesma corrente elétrica e resistores em paralelo têm a mesma diferença de potencial elétrico. O que vem a ser uma ponte de Wheatstone? Uma ponte de Wheatstone, ela é mais ou menos um circuito representado deste jeito,
Ou eu posso dizer também que é uma montagem, né, entre fios, lâmpadas e resistores, que parece aqui com essa figura, que seriam dois triângulos ligados aqui na bateria. Eu vou falar primeiro da ponte em equilíbrio e depois eu vou falar da situação da ponte que não está em equilíbrio. Eu vou passar esta representação para o nosso simulador, que é o que eu estou acostumada a usar com vocês. Eu construí aqui no simulador uma associação de resistores idênticos, ok? E coloquei aqui no meio uma lâmpada. Poderia ter simplesmente colocado um fio ou ainda um amperímetro, um voltímetro, né? Que na verdade o que a gente vai ver nas figuras é um galvanômetro. Um galvanômetro é um aparelhinho que vai servir aí para me dizer qual é a leitura da corrente elétrica, qual é a leitura da resistência elétrica, uma espécie de um multímetro no circuito. Se eu deixar de ter essa representação e passar a ter os componentes mesmo desenhados no simulador, eu verifico que eu tenho aí na minha construção 4 resistores idênticos de resistência 10 ohms cada um. Coloquei aqui uma lâmpada cuja resistência interna da lâmpada também é 10 ohms. Coloquei aqui uma fonte de 9 volts e coloquei aqui uma chave que não tem resistência elétrica, que vai interferir aí no meu circuito elétrico, tá certo? Se eu for fechar esse meu circuito e observar o que acontece com a corrente elétrica neste circuito. Então, observando o movimento dos elétrons neste circuito, o que eu consigo observar? Os elétrons estão vindo aqui, né, da fonte, percorrendo o meu circuito, chegando nessa posição, a corrente elétrica se divide, uma parte dela vai subir, uma parte dela vai descer. Vejam que aqui nesse ponto do meu circuito, a corrente estaria se dividindo, uma parte dela deveria descer, uma parte dela deveria prosseguir. Aqui embaixo, uma parte dela deveria subir, uma parte dela deveria continuar percorrendo o meu circuito, até que nessa junção, nessa outra bifurcação que eu tenho aqui desse lado, os meus elétrons se encontram novamente e eu volto a ter a corrente total. Então, se eu pegar um amperímetro e colocar esse meu amperímetro em diferentes posições no meu circuito elétrico, o que eu vou conseguir observar de leitura do meu amperímetro? 9 amperes, corrente total, né? Nesse resistor está passando 0,45 ampere, nesse resistor também é 0,45, afinal é a mesma corrente elétrica. Aqui no meio eu não tenho corrente elétrica, aqui em cima 0,45, do outro lado os mesmos 0,45, que juntos dão 0,9 do lado direito, que é a minha corrente total, que está vindo aqui do lado esquerdo. Essa situação é uma situação que nós dizemos que nós temos uma ponte em equilíbrio. Vejam, a lâmpada não acende, tá? E por que a lâmpada não acende? Porque nessa situação, o resistor que aparece aqui no meio, ele está em curto-circuito, exatamente porque existe um equilíbrio entre os valores dessas resistências elétricas. Vejam que no caso eu pus resistências elétricas todas iguais no meu circuito, tá? Se uma dessas resistências elétricas for diferente, essa minha ponte já não vai mais estar em equilíbrio. Então, eu posso, por exemplo, alterar o valor dessa resistência aqui, variando esse valor, diminuindo ele, olha, era 10, passou agora a ser 0,5. Vejam, a lâmpada acendeu, tá? Eu vou tirar aqui os valores só para vocês verem o que acontece com a corrente elétrica, tá? Então, vejam, eu tenho os elétrons percorrendo um outro caminho no meu circuito, a corrente vem, uma parte sobe, uma parte continua, uma parte desce por aqui, a parte que veio aqui para baixo se junta com essa que está descendo, continua para lá para eu ter a minha corrente total. Então, nessa situação, esse equipamento que está aqui no meio, que pode ser uma lâmpada, um resistor
ou ainda um galvanômetro, um amperímetro, ele tem uma corrente elétrica passando por ele, portanto, existe aqui, né, uma diferença de potencial entre esses pontos, portanto, eu tenho uma corrente elétrica passando e esta ponte não está em equilíbrio. O que acontece nas situações da ponte em equilíbrio, que é importante para nós? Retomei aqui os meus slides, tá? Para a gente entender o que está acontecendo nessa situação. Então, sempre que aparecer uma ponte para nós em um exercício, ou ela vai querer, ou o problema vai querer saber o valor de uma das resistências, que vai ser uma das minhas incógnitas, ou ele vai querer saber a resistência equivalente no circuito todo. Então, vou imaginar a princípio que eu tenho todos os valores dos resistores e que essa ponte está em equilíbrio. O que significa dizer que esta ponte está em equilíbrio? Vamos lembrar o que acontece na situação das pontes. A corrente elétrica estaria vindo aqui, ó, tem uma diferença de potencial aqui embaixo. A minha corrente elétrica está vindo no meu circuito. Nesse ponto A, a minha corrente elétrica se divide em uma parte que vai para cima, que eu vou chamar de I1, e uma parte que vai vir aqui para baixo, que eu vou chamar de I2. De tal forma que eu preciso lembrar que I1 e I2, I1 mais I2, né, corresponde à corrente total do meu circuito. Quando chega nesse ponto C, o que acontece com essa corrente I1? Uma parte dela tende a descer e uma parte dela tende a prosseguir no meu circuito. Se eu olhar para I2, o que vai acontecer com I2? Uma parte da corrente tenderia a subir e uma parte da corrente deveria continuar no meu circuito. Porém, na ponte em equilíbrio, não passa corrente elétrica aqui no meio. Isto é, a corrente elétrica aí no meio, ela é zero. Nós sabemos que, de acordo com a lei de Ohm, diferença de potencial é resistência elétrica multiplicado pela corrente elétrica. Se eu não tenho corrente elétrica nessa região, posso até ter um resistor, uma lâmpada. Se eu não tenho corrente elétrica aqui, é porque eu não tenho uma diferença de potencial entre esses pontos. O que significa que o potencial no ponto C e o potencial no ponto D, eles são iguais, tá? Aqui eu vi que tinha resistor, não podia chamar de potencial A. Aqui eu vi que tinha resistor, não podia chamar de potencial A. Aqui, como tinha um resistor, eu não podia chamar aqui de B. Aqui tinha um resistor, também não podia chamar aqui de B, por isso que eu troquei as duas letras para C e D, tá? Mas agora eu tô pondo uma condição que é: não tem corrente elétrica aqui no meio. Uma ponte está equilibrada. Se isso é verdade, se o potencial em C é igual ao potencial em D, eu posso simplesmente dizer que aqui em cima é D, ok? Já que os potenciais são iguais. Então, olhando para o circuito, esse resistor R1, ele está ligado numa diferença de potencial AD. O meu resistor R4 também está ligado na diferença de potencial AD. Então, eu tenho dois resistores em fios diferentes ligados na mesma diferença de potencial, ok? O que significa que a DDP deste lado é a mesma DDP deste lado. Então, se a DDP é R vezes I, eu vou dizer, então, que R1 vezes I1 é igual a R4 vezes I2. Vou anotar isso aqui do ladinho, ó, já que as DDPs, o AD, são as mesmas, ou o DA é a mesma, né? Eu posso dizer que R1 I1 é igual a R4 I2. Agora, quando eu olho nesse outro trecho do meu circuito, potencial D, potencial B, tem uma diferença de potencial B e D aqui.
Aqui eu também tenho uma diferença de potencial, B e D, a mesma diferença de potencial. E diferença de potencial é R vezes I. Portanto, R2, que corrente passa por R2? Se não tem corrente vindo aqui para baixo, a corrente que está passando por R2 é a corrente I1. Então, se por R2 passa I1, a diferença de potencial lá em cima entre D e B vai ser calculada como R2 e 1. E isso é a mesma diferença de potencial que eu tenho aqui embaixo. Mas quem que está passando aqui embaixo? Se está vindo R2 por aqui, não subiu corrente, o I2 está passando pelo R2. Portanto, perdão, pelo R3. Portanto, R3 e 2 é igual a R2 e 1. A DDP aqui em cima é a mesma DDP aqui de baixo, e DDP é R vezes I. Então, R2 e 1 igual a R3 e 2. Vejam que eu tenho duas igualdades, e nas duas igualdades está aparecendo I1 e I2. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a expressão de cima pela expressão de baixo. Quando eu fizer essa divisão, vejam que I1 e I1 somem, I2 e I2 também somem. O que acontece nessa situação? O que acontece nessa situação é que eu vou ficar com R1 sobre R2 igual a R4 sobre R3. Vou multiplicar isso cruzado. R1 vezes R3 é igual a R2 vezes R4. O que significa esse produto, fisicamente falando? Se eu olhar para o meu circuito, olha onde está R1, olha onde está R3, vejam onde está R2 e vejam onde está R4. Para que eu não tenha corrente elétrica nesse meu circuito, é necessário que os produtos entre os resistores que estão de lados opostos, esse produto, seja igual a este produto. Então, se esses produtos, ó a multiplicação, se esses produtos forem iguais, a ponte está em equilíbrio, isto é, não passa corrente elétrica aqui no meio. Se esses produtos forem diferentes, eu tenho corrente elétrica aqui no meio, portanto, eu não posso usar essa expressão. Por quê? Porque o potencial no ponto que eu tenho aqui em cima, que eu chamei a princípio de C, não vai ser igual ao potencial no ponto D, portanto, o meu componente eletrônico que estiver aqui no meio não estará em curto-circuito, ok? Então, para uma ponte de Winston estar em equilíbrio, é necessário que o produto dessas resistências opostas sejam iguais. E aí, numa outra gravação, eu vou falar da situação, como é que a gente se resolve quando eles não forem iguais, que é quando a gente tem corrente elétrica ali no meio. Tá? Vou pegar algumas questões aqui para comentar com vocês antes de encerrar essa aula. Então, aqui eu tenho uma associação de resistores e eu quero saber a resistência elétrica equivalente desse meu circuito. Então, vejam, é uma ponte, tá? Como é que eu sei que é uma ponte? Se eu for olhar para a corrente elétrica, eu posso falar, poxa, a corrente elétrica está vindo aqui do A, né? Chega aqui nessa bifurcação, uma parte da corrente sobe, I1, uma parte da corrente desce, I2. Chega aqui em cima no C, eu tenho uma bifurcação, isso é, eu tenho uma corrente que pode continuar, uma corrente que pode descer. Se eu pensar no I2, eu tenho uma corrente que pode subir, eu tenho uma corrente que pode continuar. Opa, o que acontece aqui no meio, onde eu tenho corrente subindo e descendo? Será que está subindo? Será que está descendo? O que está acontecendo com a corrente elétrica aí no meio? Se é que eu tenho corrente elétrica. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, se eu não sei o que está acontecendo com a corrente elétrica aqui no meio, porque eu tenho uma ponte, um fio que liga a parte de cima com a parte de baixo do meu circuito, fazendo a ponte aqui, ó. Para eu saber se tem corrente elétrica ali no meio, o que eu vou fazer? Eu vou olhar os produtos das resistências opostas. Então, 5 vezes 6 tem que ser igual a 10 vezes 3 para que não passe corrente elétrica aqui no meio. E nós sabemos que 5 vezes 6 é 30.
e que 10 vezes 3 também é 30. Portanto, o produto desses resistores são iguais, o que significa que não tem corrente elétrica passando ali no meio. Se não tem corrente elétrica passando ali no meio, aqui em cima está passando o tal do I1 e aqui também está passando I1, a mesma corrente elétrica. E essa parte do meu circuito não está funcionando. Aqui embaixo está passando I2, para cá também está passando I2, e se a corrente é a mesma, isso significa que esses dois resistores estão em série e esses dois resistores estão em série. Então, eu posso redesenhar o meu circuito, numa extremidade eu ponho o A, na outra extremidade eu ponho o B, e eu sei que tem 5 e 3 lá em cima, por onde está passando uma corrente elétrica. Então, aqui eu tenho 5, 3. Ligados a A e B, eu tenho outros dois resistores, que é um de 10 e um de 6. Ok? Então, 5 e 3 com a corrente I1, 10 e 6 com a corrente I2. O de 10 e o de 6, como é a mesma corrente, eu posso trocar por um único resistor, e o de 3 e 5 também. Então, eu vou ter um resistor de 8 e vou ter um resistor de 16. Para facilitar a vida da gente, nós podemos imaginar que esse resistor de 8, ele é proveniente de uma associação em paralelo de dois resistores de 16. Porque dois resistores iguais, eu sei que a resistência equivalente entre eles é metade desse valor. Então, eu posso imaginar que esse de 8 é proveniente de 2 de 16, e posso imaginar, portanto, que meu circuito tem 16 aqui, ó, e 16 aqui em cima, o que seriam 3 resistores de 16. E aí, a resistência equivalente desse meu circuito seria 16 dividido por 3. Unidade disso, ohms, ok? E aí, a gente achou a resistência equivalente em uma ponte que está em equilíbrio. Aqui eu tenho uma outra situação, apaguei apenas para não ver já a resolução direta, depois eu coloco para vocês. Uma outra situação de uma ponte, mas aonde é que está a ponte? Está em equilíbrio? Não está? Como é que eu visualizo a ponte nesse meu circuito elétrico? Olhando a corrente. Ok? E aí, ele quer saber a potência dissipada no resistor de 10 ohms. Então, a primeira coisa que eu sei, aqui o potencial é A. Se eu vier para o meu circuito, como tem um resistor, eu não posso chamar esse ponto aqui de A. Aqui, como tem um resistor, eu não posso chamar aqui de A. Então, eu vou trocar a letra, eu vou pôr aqui em cima um C, eu vou pôr aqui embaixo um D. Se eu quiser, eu posso reorganizar essa minha situação, eu posso desenhar esse meu circuito de tal forma que esse resistor, ao invés de estar aqui, eu posso colocar ele aqui em cima, ó, 2. Esse resistor de 15, em vez de estar aqui, eu posso desenhar ele aqui em cima. E aí, eu vejo que a parte de cima do meu circuito e a parte de baixo do meu circuito tem aqui no meio um fio, fazendo uma ponte entre a parte de cima e a parte de baixo. Resta saber se essa ponte está em equilíbrio ou não. 2 vezes 30 é 60. Para ela estar em equilíbrio, né, ó, no circuito representado a seguir, calcule R1 para que a potência dissipada no resistor de 10 seja nula. Isso é, ele não quer que tenha corrente aqui. Para não ter corrente aqui, o produto dessas resistências tem que ser iguais. Então, 2 vezes 30 tem que ser igual a 15 vezes R1. Aqui ele não quer a resistência equivalente, né? Então, eu vou fazer 2 vezes o 30 igual a R1 vezes o 15. O R1, portanto, vai ser 2 sobre 30 dividido por 15, que vai me dar 4 ohms. Então, para que a potência dissipada nesse resistor seja 0, não pode passar corrente elétrica aqui. Se não pode passar corrente elétrica aqui, essa minha ponte está em equilíbrio, portanto, o produto desses dois resistores opostos são iguais, ok? E aí, eu deixo uma resolução organizadinha para vocês.
tá? Na próxima aula, eu vou falar para vocês da situação onde a ponte não está em equilíbrio. Como é que eu resolvo estas situações de pontes não equilibradas. Até a próxima aula.